através do sentimento de que a existência humana, por mais larga, é sempre muito curta depois que passa. Ainda há pouco, alguém me dizia: Divaldo, eu o conheço há 60 anos. Eu fiquei pálido de vergonha. Meu Deus, como eu sou velho. Há 60 anos que a pessoa é minha amiga. Mas então eu fiquei confortado, porque ela também é bastante velha. Se é minha amiga há 60 anos, no mínimo ela deve ter 70 e tantos pela frente. Mas como é rápida, olho para trás e recordo-me da primeira vez que vim a esta cidade faustosa e querida, Curitiba, e os seus arredores naturalmente. Eu era tão jovem, foi em 1954, vim para conhecer a obra veneranda da Federação Espírita do Paraná, graças ao amigo generoso, de nome José Gonçalves Pereira, que dirigia em São Paulo a casa transitória. Notai, ação, ação, caridade, caridade. E então disse meu amigo: você vai conhecer o senhor João Guignone e o senhor Abíbe Isfer. Naquele tempo o aeroporto de Curitiba era talvez um pouco maior do que este palco, porque o avião era um Douglas que de quando em quando, e as circunstâncias permitiam, pousava. E eu vim rico de sonhos, de experiências. Tinha a Mansão do Caminho fazia 2 anos, vinha conhecer o Laricleia, o Hospital do Bom Retiro, esses heróis da minha imaginação. E o meu amigo Gonçalves Pereira, uma alma de escola, disse: Divaldo, você não terá dificuldade. Eu perguntei: mas como é que eu vou conhecê-los? Disse: muito fácil, seu Guignone é italiano e seu Abíbe é descendente de sírios, de libaneses. Então eles são baixos, usam bigode, isso. E eu fiquei na imaginação: meu Deus, e se todo mundo em Curitiba for baixo e usar bigode? Então estamos no avião, sobrevoamos. Eu nunca tinha visto um pinheiro, essas taças voltadas como mãos para receberem as dádivas de Deus. E do alto do avião, quer dizer, o alto relativo do Douglas, eu via a paisagem paranaense e as lágrimas me aljofraram os olhos. E de repente, a irmã dúvida: e se eles não estiverem no aeroporto? Eu, funcionário público, somente tinha a passagem de vinda, a passagem de volta, porque seria hospedado no abrigo Lins de Vasconcelos, na Alameda Cabral. Então, muito bem, eu digo: alguém há de estar esperando-me. Nesse momento entra pelo corredor do avião um espírito nobre, sorridente, e me diz: Divaldo, fica tranquilo, porque Guignone, era como ele pronunciava, Guignone está lá embaixo, esperando por ti com o velho Abíbe. Eu perguntei: e quem é o senhor? Eu sou Arthur Lins de Vasconcelos, e o Guignone é o meu testamenteiro. Fica tranquilo, Divaldo. Eu me tranquilizei. Quando saltamos, estava o aeroporto superlotado, umas 30 pessoas, que era uma verdadeira multidão, e ninguém para me receber. Então eu vi Dr. Lins caminhar e acercar-se de 2 indivíduos que estavam com sobretudo. Era mês de abril, que frio fazia naquela época. Eu de roupa branca, que baiano, de roupa branca, que era o máximo da moda, já comecei a sentir o frio aí. Então, Dr. Lins se aproximou e apontou. Eu me fui, cheguei aos 2 senhores de relativa estatura, de bigode, e então disse: senhor Guignone. E ele, com a gentileza que ele era peculiar, como fazem todos os italianos: pois não. Eu disse: eu sou Divaldo. E já saltou. Imagina, com aquele trânsito, ele não notou que o avião havia chegado. Eu disse: já saltei, esse senhor. E como me reconheceu? Eu disse: o doutor Lins de Vasconcelos está aqui ao lado, apontando meu senhor. Ele deu-me um abraço paternal e adotou-me como filho.
eu já fui filho público, porque fui filho de Guignone, fui filho de Abib, fui filho disso, e continuo filho da divindade. E então ficamos entusiasmados, mas para chegarmos do aeroporto até a cidade, meu Deus, que longo percurso. Fizemos a viagem, e naquela noite estava programada uma conferência por um emérito juiz de direito da cidade de Goiânia, o doutor Hernani Cabral, que mantinha uma coluna na revista O Reformador, decifrando a Paulo. E então, eu de branco vestido e o vento de abril agradável de Curitiba, fui à sede histórica, que era para minha visão de uma beleza ímpar. Possuía umas cortinas de veludo grená, que desciam. Eu achei tão bonito, mas o frio era mais forte do que a minha dignidade. E como eu não tinha nada para me envolver, fui suavemente, fiquei de pé, ao lado de uma cortina. Depois puxei um pouco a cortina, coloquei a cabeça em cima do veludo, dei uma voltinha e ficou aquela coisa tétrica, excêntrica. A mesa foi organizada e o doutor Hernani foi convidado a falar. Mas ele tinha uma problemática cardiológica, sofria de asma, havia estado em Paranaguá e havia subido a serra pela litorina e havia passado muito mal. Naquele momento, então, o doutor Hernani demonstrou que estava impossibilitado de proferir a conferência. Então, seu Guignone, muito calmo, perguntou ao presidente da Juventude Espírita, hoje médico ilustre na cidade de Ribeirão Preto, Gaetani, disse assim: o que é que nós faremos agora? Ele disse: tem aí um baiano, dizem que o baiano fala. Baiano que não fale não é descendente de italiano. Se amarrar a mão, está acabado, fica mudo. Então tem aí um baiano, ele diz: o Divaldo? É o Divaldo. E ele fala? Dizem que fala. Então vamos encher linguiça. A minha primeira palestra em Curitiba foi encher linguiça. Então eu fui chamado. E me procuraram no auditório, naturalmente, até que alguém viu aquela coisa bordada de grená e disse: deve ser ele. Aí é que eu notei que era comigo. Eu disse: meu Deus, eu vou falar aqui no Paraná. Pai nosso que estás nos céus, santificado. E fui andando, as pernas bambas. Nem todo mundo é Alberto Almeida. Então fui tremendo. E eu cheguei à mesa e o seu Guignone perguntou: poderia falar o tema do doutor Hernani, intitulado O Consolador que Jesus prometeu? Eu aí disse por dentro: aleluia, é o meu tema preferido. Aí eu disse assim: mais ou menos. Ele disse: então fale. Eu cheguei assim à tribuna e tive a minha crise, porque graças a Deus eu não sou orador. Eu sofro de epilepsia falante. Quando a coisa me ataca, eu tenho a crise, aí falo, até acabar. Tanto pode o auditório ficar como sair, porque certa feita, na cidade argentina de La Rioja, eu estava falando, e no auge do entusiasmo eu vi que metade do povo saiu correndo. Eu disse: que gente louca. Olhei para a mesa, eles também saíram correndo. Eu disse: meu Deus. Continuei a falar. O povo voltou, a mesa voltou. E quando terminou, eu perguntei ao presidente: mas o que é que houve? Todo mundo saiu. Um terremoto. Houve um terremoto e eu não notei, porque eu estava no meu terremoto. Então, no momento em que eu me aproximei da tribuna, orando, Dr. Lins e Viana de Carvalho colocaram as mãos sobre o meu ombro e disseram: fale, meu filho, fale sobre Jesus. E Viana de Carvalho, esse nobre major do exército, que contribuiu grandemente para a divulgação da doutrina espírita nesse estado, particularmente em Curitiba, contou-me que naquele tempo da intolerância, pregando o espiritismo, o senhor general recebeu uma denúncia do bispo,
de que aquele militar estava criando vários embaraços. E ele foi chamado para depor. E quando o general olhou para ele com certo escárnio, disse: essa religião, que é uma seita, nem sequer pode ser definida. Ele bateu continência, pediu licença, orador exímio, e além de dar a definição proposta por Allan Kardec, disse: senhor general, o espiritismo é a ciência da filosofia, é a filosofia da religião, é a religião da ciência. E durante 40 minutos falou sobre a doutrina espírita do ponto de vista filosófico, sociológico, psicológico, científico, com a grande mensagem de amor fraternal. E o senhor general levantou-se para dar-lhe um abraço e dizer-lhe: continue em Curitiba, desenvolvendo seu papel. Então, naquela oportunidade inesquecível de um já distante mês de abril, Deus me concedeu a honra de poder trazer, através da minha débil voz, a contribuição em torno do Espiritismo, nesta veneranda Federação Espírita do Estado do Paraná, onde tive a ocasião de conhecer verdadeiros sacerdotes do bem, espíritos de escola, almas anônimas, que trabalhavam no albergue, onde me hospedei, porque havia um apartamento especialmente construído pelo Dr. Lins para os visitantes espíritas que estivessem em trânsito pelo Paraná. E foi ali que eu conheci Dona Mary e quantos outros, os seres venerandos da família Schleder, a vovó Schleder e toda uma elite de trabalhadores do berço, da sopa, do atendimento aos que dormiam na rua e, porque não desejavam tomar banho, fugiam do albergue, muitas vezes levando os agasalhos para as ruas, porque o Espiritismo é essa religião científica, mas é a religião do amor, preconizado por nosso Senhor Jesus Cristo, em que a fraternidade tem regime de urgência. A sua é minha dor.